Oi, turma. Espero que estejam todos bem. Essa semana nós vamos fazer diferente. Vocês não precisam me enviar foto das atividades, tá? Vocês vão responder o formulário que vai estar no grupo da sala de vocês. Semana passada foi foto, essa semana, assim como tem vários professores fazendo, eu também fiz o formulário para que vocês respondam direto nele, tá bom? Essa semana, as questões, elas vão falar um pouco de doenças. Essas doenças, a maioria são doenças que foram estudadas no segundo ano. Então, nós vamos falar um pouquinho dentro de cada questão. Eu vou comentar o geral de cada questão, como são questões objetivas, para que depois vocês consigam responder as questões, certo? Bom, a questão número 1, ela vai falar sobre surto, epidemia, endemia, pandemia. Então, é um assunto que está sendo muito falado hoje em dia por causa da situação que nós estamos vivendo. O que nós temos para falar? Quando eu falo de um surto, o surto ele vai acontecer em um determinado lugar. Por exemplo, vários casos de dengue em um determinado bairro de Guaxupé. Então, tem um surto de dengue em um bairro de Guaxupé. Então, é uma coisa menor, é mais restrita. Agora, se começam a aumentar os casos de dengue, de repente o município de Guaxupé inteiro tem casos de dengue, são vários surtos, né? Tá pegando o município todo de Guaxupé. Então, aí eu posso falar que tem uma epidemia. A epidemia, ela pode afetar uma determinada região. É como se fossem vários surtos, né? Então, o surto começou em um lugar, em um determinado bairro, só aquele bairro que teve casos ali, teve um surto de dengue, de repente, lá na Vila Coragem. Aí, foi aumentando, pegou o município todo. Aí, um surto na Vila Coragem, um surto na Vila Rica e por aí vai. Então, eu já vou falar que tem uma epidemia de dengue nesse município, já é uma coisa maior. Agora, quando eu falo de uma endemia, endemia já é uma doença que vai acontecer em uma determinada região e acaba sendo característica de uma determinada região. Por exemplo, a malária. A região norte, ela é endêmica no caso da malária. A malária é causada por um protozoário, é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Anopheles, que é um mosquito que vive em região de mata. Então, nesse caso, como lá tem muita mata, região norte, é comum casos de malária lá. Na nossa região, nós não devemos falar em casos de malária. Então, a gente diz região norte é uma região endêmica para malária, no caso de malária. Febre amarela também tem muitos casos lá no norte. Então, o norte é uma região endêmica no caso de febre amarela. Agora, a pandemia. A pandemia ela já vai afetar o mundo todo. Tem países afetados em todos os continentes do mundo, que é o caso da doença que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Dessa situação. Quando a gente fala do coronavírus, Covid-19, não é uma doença específica de países frios, não é específica de países quentes, não aconteceu só no Brasil, ou aconteceu só na África, ou só na Europa, não. Ela afeta o mundo todo, por isso é uma pandemia. Então, peste bubônica, quando aconteceu a gripe espanhola também foram pandemias que afetaram o mundo todo. Quer dizer que a doença ela se espalha por todos os continentes, tem países afetados em todos os continentes. Então, para a gente só fazer uma diferenciação, lembra, surto, pensa quando afeta um bairro. Depois, se eu tenho uma epidemia, já afetou de repente a epidemia o município de Guaxupé, ou o município de Guaxupé, um pouco mais ao redor. Depois, a endemia já é característica de uma determinada região. Aí, o que eu tenho? No caso da pandemia, já vai afetar o mundo todo. Nessa questão, a número 1, ela traz um gráfico
nesse gráfico, o que nós temos? Nós temos aqui, ó, a endemia e depois a epidemia. A endemia, ela sempre vai ser constante. No caso da malária, na região norte, tá tendo sempre casos de malária. Então, ela é constante, não varia muito. A epidemia é de uma vez e de repente cai o número. Afeta em um determinado momento. Então, o número cresce de uma vez, é um crescimento súbito, né? Diferente da endemia, que é constante aqueles casos de malária na região. Mais ou menos constante. Aí na afirmação 1, para vocês pensarem. Epidemia se caracteriza por uma elevação progressiva, inesperada e descontrolada do número de casos da doença durante um período numa população. Olha o gráfico, está sendo de forma inesperada, está sendo rápido, ultrapassando os valores endêmicos esperados. Olha no gráfico, está maior do que endemia? Pensa um pouquinho. A número 2, epidemias são endemias que ocorrem ao mesmo tempo em vários países. A peste bubônica na Idade Média, a gripe espanhola no início do século XX, são exemplos de epidemias que ocorreram ao longo da história da humanidade? Vamos pensar. Endemia é definida como a presença de uma doença em uma população de uma determinada área geográfica, pensa na malária, região norte, ou refere-se à prevalência usual de uma doença em um determinado grupo populacional ou em uma área geográfica. Pensa na malária, na região norte. A extensão geográfica de uma epidemia pode ser restrita a um bairro ou atingir uma cidade, um estado, um país, podendo se estender por horas, no caso de infecções alimentares, ou semanas, no caso de gripes, ou vários anos, no caso da AIDS. Aí vocês vão assinalar quais estão corretas. Então, a epidemia não toda vez que eu pensar em epidemia, não é só em uma cidade. Ela pode atingir lugares maiores, pode, mas não afetar o mundo inteiro, como é o caso do coronavírus, que está afetando o mundo inteiro. Agora, uma outra coisa que eu tenho que pensar. A extensão geográfica de uma epidemia pode ser restrita a um bairro, pode acontecer uma epidemia em um determinado bairro, depende do número de casos. Se tiver bastante casos, pode sim. Pode atingir a cidade toda? Pode. Pode ter uma epidemia de dengue no Brasil? Pode. Também pode acontecer. Então, é importante lembrar que a epidemia, ela cresce de forma descontrolada de uma vez, sem afetar o mundo todo, que aí, se afetar o mundo todo, aí a gente sabe que é uma pandemia. Bom, não vou falar, claro, as respostas, são todas objetivas, mas para vocês pensarem um pouquinho. A questão número 2 está falando, durante as estações chuvosas, aumentam no Brasil as campanhas de prevenção à dengue, que tem como objetivo a redução da proliferação do mosquito, o Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue. Qual proposta preventiva poderia ser efetivada para diminuir a reprodução desse mosquito? O que a gente tem que lembrar? Mosquito da dengue, a fêmea que transmite o vírus da dengue, reproduz em água parada. É água suja? Água limpa, parada. Então, o mosquito reproduz em água parada. Esse é o ponto para que eu consiga responder a questão. Então, vou colocar tela na porta e na janela. Eu não vou estar me prevenindo. Isso é para mosquitos que vivem em região de mata, que não é o caso do mosquito da dengue, que fica dentro das casas, próximos às habitações urbanas. Substituição de casa de barro por alvenaria. Ele não fica em casa de barro. Isso aí é o barbeiro que vive em frestas, né, das casas de barro. Aí vem a remoção de recipientes que possuam água parada. A letra D, higienização adequada de alimento. Não, isso não é. Mas teve um caso que eles moeram a cana, o açaí lá e teve a contaminação. Não, mosquito da dengue, está falando do mosquito. Então, para você prevenir, para você evitar o mosquito,
O que você pode fazer, então, para evitar o mosquito? Instalação de filtro, isso que nós falamos da cana-de-açúcar, do açaí, são casos isolados. Instalação de filtro de água nas casas, porque o mosquito põe a larva na água suja. Quem que vai pegar água suja para tomar? E o mosquito gosta de reproduzir em água parada, água limpa, certo? Pensem um pouquinho, claro, para vocês poderem responder essa. Depois, no próximo vídeo, nós vamos falar das próximas questões, tá bom?